Violência: médico é morto por um policial militar durante abordagem na Asa Sul. Reencontrado: bebê é roubado do hospital de Taguatinga um dia depois do parto, mas já foi localizado e está com a mãe de novo. Dados de inteligência: Supremo já tem maioria para a liberação de relatórios do Escoaf e investigações. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Um médico acabou morto durante uma abordagem policial nesta madrugada. O endocrinologista Luiz Rodrigues, de 45 anos, estava acompanhado de um amigo, um policial aposentado, na quadra 314 e 315 Sul. Na versão do PM que atirou, o amigo de Luiz teria sacado uma arma na hora que a viatura se aproximou. Nossa equipe esteve na quadra onde aconteceu o crime nas primeiras horas desta quinta-feira. Se não fosse pelo burburinho, nem daria para saber que morreu uma pessoa perto do comércio das 314 e 315 Sul. A poça de sangue foi coberta com areia para evitar a forte cena. Os pedestres passavam pelo estacionamento do Teatro dos Bancários sem nem saber o que tinha acontecido. Um médico foi morto nesta quinta-feira com um tiro na cabeça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, esta ocorrência foi por volta de 00:12. Uma viatura e 3 militares tentaram socorrer o médico Luiz Augusto Fernandes, de 45 anos, mas ele não resistiu e morreu aqui mesmo no local. O médico estava no estacionamento com um amigo, um policial militar reformado, quando foram abordados por outros PMs. Segundo informações, os militares suspeitaram dos homens e realizaram a abordagem. Um deles teria sacado uma arma e apontado na direção da equipe. Os policiais informaram que tiveram que reagir em legítima defesa, efetuando 2 disparos. Um tiro acabou atingindo a cabeça do médico. Valcir trabalha como vigilante em uma pizzaria da quadra. Ele conta que ouviu os disparos e correu para ver o que havia acontecido. Quando eu cheguei aqui, já cheio de policial aqui, cheio de gente aqui, né? Aí eu vi o corpo no chão e, na verdade, já tinha umas 10 viaturas. E porque mais ou menos as informações, eles estavam bebendo tudo junto aqui, aí um policial chegou, disse que sacou arma. Antes de morrer, o médico estava neste bar assistindo o jogo. Vários comerciantes disseram que o conheciam, mas ninguém quis dar entrevista. Câmeras de prédios vizinhos podem ajudar a entender a dinâmica que antecedeu o crime. A primeira DP investiga esse caso. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre manteve a condenação do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia e aumentou a pena de 12 para 17 anos de prisão. Assim como no caso do Triplex, em que também foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula poderá aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Logo no início da sessão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Ministério Público pediu que a pena fosse ampliada. Nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República, extremamente popular, defensor de uma relevante pauta de direitos sociais e que poderia passar a história como um dos maiores estadistas do século XXI, mas que, ao contrário, optou por compactuar e participar de um esquema de dilapidação dos cofres públicos, o que contribuiu em muito para o descrédito de um discurso auspicioso de equalização social, que se demonstrou na prática uma cortina de fumaça para permitir os maiores desmandos com a coisa pública. Em fevereiro, o petista foi condenado pela Justiça Federal de Curitiba a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a acusação, o ex-presidente recebeu vantagens indevidas das empreiteiras OAS e Odebrecht em reformas que custaram quase R$900 mil no sítio usado pela família em Atibaia, interior de São Paulo. Em troca, as empresas teriam pago propina ao PT para garantir contratos com a Petrobras no valor de R$85 milhões. O relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, negou todas as apelações da defesa do petista, que alegava a suspeição do então juiz Sérgio Moro na condução das etapas iniciais do processo e de um suposto plágio na sentença proferida pela juíza substituta Gabriela Hertz. Gebran também negou o pedido para anular a condenação com base em novo entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os réus só podem enviar as alegações finais num processo após os delatores. Por unanimidade, os desembargadores decidiram seguir o voto do relator e aumentaram a pena do ex-presidente para 17 anos e 1 mês de prisão. A transgressão da lei por quem é depositário da confiança popular enseja juízo de condenação muito mais intenso. E é isso que eu estou aplicando no caso concreto.
Essa é a segunda condenação de Lula por um tribunal de segunda instância. Em janeiro de 2018, o TRF4 também ampliou a pena do petista no caso do triplex do Guarujá. Nos dois casos, porém, ele poderá aguardar o julgamento de todos os recursos em liberdade, depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de execução da pena para condenados em segunda instância. A nossa atuação será e continuará sendo com foco na nulidade de todo o processo. O ex-presidente deixou a cela da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba no início do mês, após 1 ano e 7 meses de prisão. Assunto para a gente conversar já com o Cláudio Humberto, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Quando o ex-presidente Lula deve retornar à prisão, Cláudio? Olha, quando a sentença for transitada em julgados, né? Depois dessa sentença de ontem, do TRF4, ele tem direito a um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, que poderá alterar a dosimetria da pena. Mas o fato dele ser culpado disso, sobre isso não haverá mais nenhuma discussão. Haverá discussão sobre tecnicalidades jurídicas. Depois do STJ, ele terá direito, em princípio, a recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Pode demorar um pouco, alguns meses, 1 ano, talvez 2, mas um dia isso vai transitar em julgado e ele vai voltar para a cadeia. E até lá ele terá sido julgado também por outros casos, né? por outros 6 crimes, outros 6 inquéritos e processos em que ele é acusado de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência, enfim. É muita coisa ainda que vem por aí. É preciso esclarecer 2 pontos, né? Tem sido dito muito que essa decisão do TRF4 diz respeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à apresentação das alegações finais, que o réu só teria o direito de apresentar as suas alegações finais depois do delator, quando há delator, como foi no caso do Lula. Só que tem um detalhe que as pessoas não sabem ou não prestam atenção, ou não querem prestar atenção. Nessa decisão do Supremo tem um porém. Essa regra só se aplica no caso em que o réu sofreu algum tipo de prejuízo no exercício da sua defesa. A própria defesa do Lula não alegou nenhum prejuízo naquela ocasião, quando ele foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de cadeia. Foi isso que levou o Tribunal Regional Federal a reconhecer, inclusive, que não havia nenhum prejuízo, a própria defesa do Lula não mencionou nenhum prejuízo à sua defesa na época lá das alegações finais. Essa é uma questão que precisa ser esclarecida. A outra é que essa pena de 17 anos de cadeia se soma a outra de 8 anos e pouco, 17 anos e pouco, dá um total de quase 26 anos de prisão. São 26 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. Esses 26 anos é que serão usados como base de cálculo para fazer a estimativa daquele 1/6, do cumprimento de 1/6 de pena para ele ganhar a liberdade. Então, esse 1/6 de pena, não é, Rodrigo? Vai ser calculado em cima dos 26 anos e não em cima dos 17. E vamos acompanhar aqui os próximos passos. No Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram em sessão conjunta um veto que abre brecha para o aumento de recursos do fundo eleitoral no próximo ano. Ou seja, volta a valer o que os deputados e senadores queriam quando aprovaram a lei que atinge diretamente o funcionamento dos partidos. Tem detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado. É aquele corre-corre de fim de ano, né, Renata? Muita coisa pode passar aí. Boa tarde. Verdade. Todo ano a gente vê a mesma coisa, né, Rodrigo? É isso. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Nós falávamos sobre isso ontem, sobre a possibilidade deles advogarem em causa própria, né, diante dessa sessão conjunta aí que reúne, portanto, os deputados, os senadores para analisar esses vetos, e foi exatamente o que aconteceu. Então, a proposta do governo é que fossem destinados a esse fundo eleitoral cerca de 2 bilhões de reais. Então, eles derrubaram esse veto, fizeram ali um cálculo de forma que poderão ser destinados a esse fundo eleitoral cerca de 6 bilhões de reais. Isso não significa que serão destinados os 6 bilhões, mas que isso pode, portanto, acontecer. E eles também derrubaram um outro veto que, com essa derrubada, possibilita o seguinte: pessoas que não são filiadas a partidos políticos poderão usar esses recursos também para comprar passagens aéreas para participar de reuniões, de congressos, de seminários. Só que, obviamente, que vai ser muito difícil você ter esse controle, né? Se essas pessoas que sequer são filiadas a esses partidos,
de fato vão usar essas passagens aéreas para isso. E ainda que usem, né? Usar recursos públicos para isso realmente é complicado. Então, eles mantiveram ali algumas regalias, ainda faltam alguns vetos a serem analisados. A sessão será retomada na próxima terça-feira da semana que vem, portanto, no dia 3 de dezembro. E ainda falando sobre um assunto polêmico, Rodrigo, ontem teve um assunto que dominou aí os comentários no Twitter, foi o assunto mais comentado no Twitter, que é exatamente a nomeação do novo presidente da Fundação Cultural Palmares. Essa fundação, portanto, ela é responsável pela promoção da cultura afro-brasileira aqui no Brasil. Quem assumiu o cargo foi o Sérgio Nascimento de Camargo, que é um militante de direita, e entre outras declarações dele tem a seguinte: ele afirmou que no Brasil não existe racismo real, que a escravidão foi benéfica para os descendentes e que o movimento negro precisa ser extinto no Brasil. Hoje de manhã o presidente Bolsonaro foi perguntado a respeito dessa pessoa, né, desse novo presidente. O presidente Bolsonaro disse que não conhece essa pessoa, portanto. Rodrigo. Obrigado, Renato, trazendo informações. Cláudio Humberto, muita gente falando do Congresso Nacional. Agora o contribuinte vai ter que pagar até passagem para quem é não filiado aos partidos, Cláudio? E outras coisas, né? O dinheiro público que esses camaradas, esses políticos, deputados, senadores, estão empurrando goela abaixo do Brasil, dos brasileiros, esse dinheiro pode ser usado para qualquer coisa, né? Eles querem ter a mesma liberdade de usar dinheiro público nas campanhas eleitorais, como eles tinham quando batiam as portas das empresas corruptoras, as Odebrecht da vida, para pedir uma grana ali para financiar ou para bancar a sua campanha, né? Naquela ocasião, eles deixavam o rabo preso com a empresa, se comprometia com a empresa de fraudar licitações para compensar aquele investimento que estava sendo feito na campanha dele e todos ficavam felizes às custas do roubo, né? Às custas dos cofres públicos e da boa-fé dos brasileiros. Eles, com a Lava Jato, eles então resolveram ir direto ao ponto, aprovaram uma lei que dá a eles a chave do cofre. Eles, hoje, em 2018, foram 1 bilhão e 800 milhões de reais gastos do dinheiro público para financiar a campanha desses caras. Agora, o que eles fizeram com a derrubada desse veto foi simplesmente liberar esse limite. Não há mais limite. Aquele 1 bilhão e 800 pode virar 2 bilhões e 700 ou 3 bilhões e 700, como muita gente fala, mas pode chegar até a 5, 6 bilhões de reais que vão ser batidos da nossa carteira. E a seguir, o Supremo já tem maioria a favor do uso de dados de inteligência em investigações. A gente vai explicar melhor daqui a pouco, depois do intervalo. Um recente estudo britânico mostra que o uso prolongado de remédios para depressão e ansiedade aumenta o risco de embolia pulmonar. Mas o que isso significa e quais os sinais de que as artérias do pulmão estão comprometidas? Ao meu lado, cirurgião vascular Bruno de Almeida está com a gente hoje. Doutor, seja bem-vindo aqui no Band Cidade. Boa tarde, um prazer. Agora, esse é um quadro que é perigoso. Como evitar e como tratar, doutor? Bom, vamos lá. A embolia pulmonar, primeiramente, ela é uma consequência da trombose venosa. A trombose venosa, para quem não sabe, ela é quando o sangue se endurece dentro de uma veia, normalmente dos membros inferiores, e um pedaço desse coágulo se solta, viaja na circulação, passa dentro do coração e é preso dentro do pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele provoca as alterações circulatórias da embolia pulmonar que podem levar até eventualmente ao óbito. Agora, tem muita gente que tem uso contínuo de antidepressivo, pode se preocupar, não precisa parar de tomar, doutora. Como evitar, prevenir esse tipo de quadro? Bom, esses trabalhos foram bem extensos, realizados normalmente na Inglaterra, o último maior foi na Inglaterra, e ele mostrou que existe essa associação entre o uso de antidepressivo e a trombose venosa e, consequentemente, a embolia pulmonar, tá? Entretanto, a recomendação hoje não é essa, não é quem usa o remédio tem que parar de tomar. Existe um benefício em tomá-lo. Então, o que se recomenda é, primeiro, se você não toma um antidepressivo, o médico deve ter parcimônia, escolher quem é o paciente que vai se beneficiar realmente dele. E se você já toma e se sente bem com ele e tem benefício em usá-lo, controlar as outras causas, fatores de risco que levam à trombose. Obesidade, sedentarismo, tabagismo. Se você tem câncer, tratar o câncer. Se você fez uma cirurgia longa, movimentar as pernas, que é onde se forma mais a trombose. Basicamente é isso. Tem pergunta chegando, doutor, quais são os sinais que o corpo dá e que mostram que você está tendo uma embolia? Bom, a embolia em si, normalmente ela vem associada ao sintoma da trombose. Então, a trombose
o sintoma principal, dor e inchaço de um membro, normalmente um membro inferior, uma perna, tá? E da embolia, uma dor torácica, uma dor no tórax súbita, com falta de ar. Esses são os principais sintomas dessas duas condições. Agora, sempre quando fala em trombose, todo mundo já faz a conexão direta com voos longos, voos para a Europa, voos intercontinentais. Qual é a postura que a pessoa deve ter ao longo desses voos longos? Bom, vamos lá. Então, assim, quem nunca teve trombose e está preocupado com isso, o que se recomenda? Primeiro, cadeira de corredor para aumentar sua mobilidade durante o voo, caminhar durante o voo, sempre se mover e tudo. Se você puder passar no cirurgião vascular para ele te prescrever uma meia antitrombo, seria bom também. E uma coisa que muita gente esquece, que é se hidratar. Você está num ambiente fechado, com ar-condicionado, perdendo água pela respiração. A aeromoça não te dá muita água e normalmente as pessoas bebem e vão ao banheiro e perdem líquido. Então, perder líquido também favorece a trombose. Então fica a dica, fica o alerta. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Olha, o Banco Central aprovou uma nova regra que limita os juros do cheque especial. A partir de janeiro, os bancos poderão cobrar no máximo 8% ao mês quando o cliente gastar além do saldo disponível. Em compensação, poderá ser cobrada uma tarifa de clientes que querem ter limite acima de R$ 500. A taxa medida de juros cobrado no cheque especial está em 12,3% ao mês, o que equivale, olha, a 306% ao ano. E o Supremo está retomando hoje o julgamento sobre o uso de dados sigilosos em investigações. O placar parcial é de 5-1 a favor da liberação das informações. Só o presidente da Corte, Dias Toffoli, se posicionou contra até agora, com restrições. Ainda faltam os votos de 5 ministros. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Está de novo com a gente por aqui. Será que acaba hoje o julgamento, Renata? Olha só, há essa perspectiva mesmo, né, de que acabe hoje. No entanto, faltam 5 minutos, como você me lembrou. A gente lembra que esses votos, em geral, são longos, né? Então, vamos ter que esperar mesmo para aguardar, Rodrigo, se a gente vai ter esse assunto finalizado hoje. A sessão está prevista para começar logo mais, às 2h da tarde. A gente lembra aqui que é um assunto bastante polêmico, né? O Supremo vai decidir se órgãos de controle, como o antigo COAF, a Receita Federal, podem compartilhar dados sigilosos de contribuintes com o Ministério Público, com a polícia, sem autorização judicial. Esse é o grande questionamento. Em julho deste ano, relembrando um pouco, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que também é relator desse caso, ele mandou suspender toda e qualquer investigação que tivesse como base o compartilhamento desses dados. Então, a gente lembra aqui que foram suspensas 935 investigações. Foi uma decisão liminar, uma decisão apenas do ministro, e agora todos os ministros estão debruçados sobre esse tema. A gente já tem maioria, como você falou, então eles vão definir de que forma que vai poder ser esse compartilhamento ao final, portanto, dessa sessão. Faltam votar os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, e vamos acompanhar, Rodrigo, para ver se de fato finaliza hoje. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, julgamento com muita expectativa aí no Supremo. A essa altura, né, o que dá para perceber, o Supremo já tem número, né, de votos suficientes para derrotar a tese do presidente, do ministro Dias Toffoli. O que a gente percebe agora é assim, o que há uma expectativa sobre os votos desses ministros que restam, né, porque tem ali alguns dos, digamos assim, eleitores, né, do Toffoli, no sentido de que são aliados dele dentro da casa. Mas o que se avizinha mesmo é uma derrota histórica para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli corre o risco de sair desse julgamento muito menor do que entrou. Ele entrou numa bola dividida que, olha, precisa ter coragem para um presidente da Suprema Corte fazer isso. Ele entrou nessa bola dividida e corre o risco, inclusive, de ser voto vencido. Não tivesse ele aliados tão fidagais, como o caso do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski, ele ia passar um vexame ainda maior. O fato é que ele diminuiu de tamanho, nesse caso aí, dos dados sigilosos que são manipulados eram manipulados pelo antigo COAF e que hoje se chama o IFE. Agora, o juiz Roque Fabrício Antônio Viel, da 4ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, condenou o GDF a pagar uma multa de R$200 mil por ter autorizado a emenda do feriado de Corpus Christi. O feriado foi no dia 20 de junho,
uma quinta-feira e os servidores públicos tiveram ponto facultativo na sexta. O juiz entendeu que a medida desrespeitou uma outra decisão judicial de 2014 que diz que o governo não pode decretar ponto facultativo sem relevante interesse público. O GDF se defendeu, rebatendo que havia sim evidente interesse público por causa da relevância religiosa e cultural da data. O Buriti já recorreu. Cláudio Humberto, quem é que vai pagar essa conta aí? Nós, né? Nós pagamos os dias não trabalhados e vamos pagar também a multa. Quer dizer, nós que somos as vítimas, tanto de um caso quanto do outro, nós aqui vamos ter que coçar o bolso para pagar. O dinheiro dessa multa vai sair do dinheiro dos nossos impostos. Aqueles impostos que eles tiram dos nossos salários, dos nossos ganhos, né? Do feijão que a gente compra, do lanche que a gente come. É daí, desse dinheiro de impostos que vai sair o pagamento da multa. É preciso lembrar que essa é uma decisão de primeira instância, absolutamente reformável. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai cair, porque, afinal de contas, trata-se do poder público julgando o comportamento do poder público. E a partir de hoje, ônibus voltam a circular nas plataformas ou na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. A interdição para veículos pesados durou 5 meses por conta das obras de recuperação das vigas que sustentam a plataforma. A partir desta quinta-feira, os ônibus do transporte público coletivo já estavam circulando pela plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. Ótimo, muito melhor, porque ali embaixo é um tumulto muito grande, a gente carrega menino pequeno, né? Aí fica difícil, o pessoal empurra e do jeito que desce e sobe, é uma coisa muito... E aqui acaba que ficando mais prático, né? Que é menos gente. Com isso, as paradas próximas ao Teatro Nacional, na altura do setor bancário norte e no Conjunto Nacional, voltam a ser ponto de embarque e desembarque de passageiros. Um alívio para esse morador de Sobradinho, que teve que mudar toda a rotina por 5 meses. Muito complicado lá, né? Porque você tinha que atravessar, dividir com os ônibus e corria até risco de se acidentar lá embaixo. Os carros pesados estavam proibidos de passar pela região para as obras de recuperação das vigas de sustentação do trecho. A reforma emergencial começou em julho a um custo de 6 milhões de reais. Segundo a administração do local, 98% dos serviços já foram concluídos. Tudo deve ficar pronto ainda este mês. Cerca de 700 mil pessoas passam pela rodoviária todos os dias. Cláudio Humberto, para essa obra vale aquela máxima, melhor prevenir do que remediar? Sem dúvida nenhuma. Aliás, o atual governo tem essa coisa boa, né? Está muito preocupado com essas estruturas que não eram revisadas, não sofriam obras de manutenção há muito tempo. Agora será a vez dos viadutos da Asa Norte, né, que vão passar por reformas, etc. São mais de 50 anos, em muitos casos, 50, 60 anos, de estruturas que nunca sofreram nenhum tipo, não houve nenhuma intervenção ali de manutenção dos sucessivos governos. Isso imagina-se uma plataforma superior da rodoviária desaba, né? Uma tragédia de consequências inimagináveis, né? A outra boa notícia nessa história é que a obra que inicialmente foi alçada em 6 milhões acabou custando apenas R$1 milhão, fato raro de se ver. Olha, a seguir, recém-nascido roubado em um hospital de Taguatinga foi encontrado hoje de manhã. A gente mostra o reencontro entre mãe e filho no banho de cidade daqui a pouco. Olha só esse vídeo gravado pela Polícia Civil. Dentro do porta-mala do carro, um homem com os pés e as mãos amarrados, uma pessoa que passava perto da quadra 5 do Parkway, viu toda a cena e chamou a Polícia Civil. Mas os agentes descobriram que tudo não passava de um falso crime. O suposto refém era Varley de Amorim, de 30 anos. Quem estava gravando era o amigo dele, o Clayton de Oliveira, de 33 anos. Os dois foram levados para a delegacia e revelaram o motivo da encenação. Varley simulou o próprio sequestro para comover a companheira dele, que pediu a separação. Olha só. Agora, os artistas do crime foram parar na 12ª delegacia. E a polícia encontrou o recém-nascido que havia sido sequestrado nesta madrugada no Hospital Regional de Taguatinga. A repórter Joyce Pires conta essa história que se desenrolou em menos de 6 horas.
A Divisão de Repressão a Sequestro segue com a investigação de um bebê, um menino, que foi levado na manhã desta quinta-feira do Hospital Regional de Taguatinga. A sequestradora foi presa e prestou depoimento. Ela foi descoberta após chamar o SAMU e ter dito que teve um parto em casa. A equipe desconfiou porque a mulher não apresentava sinais pós-parto e chamou a polícia militar. O bebê já foi entregue para a mãe. E essas imagens mostram o momento do reencontro entre mãe e filho. É seu filho mesmo? Com certeza. É ele, claro. Não tem dúvida, não? Não. Como é que vai ser o nome dele? Já é. Hã? Miguel Pietros. Ambos seguem internados no Hospital Regional de Ceilândia. A reportagem completa sobre este caso você acompanha no Band Cidade, segunda edição, 6:50 da noite. A Secretaria de Saúde se pronunciou sobre o caso por meio de nota. Disse que na hora do desaparecimento do recém-nascido, o HRT contava com 15 seguranças e um supervisor. Informou ainda que vai rever os protocolos para melhorar a segurança nas unidades de saúde. E a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que aplicava golpes em empresas de planos de saúde e também em clientes dessas operadoras. A operação contou com a colaboração do Ministério Público do DF. De acordo com as investigações, pelo menos 100 pessoas foram vítimas do esquema que envolveu 5 corretoras de plano de saúde, 3 empresas de fachada e 4 empresários que foram alvos de mandados de busca e apreensão. Eles são acusados de usar dados falsos no cadastro de clientes, como idade e condição de saúde, com o objetivo de reduzir os custos do plano de saúde e embolsar os pagamentos feitos pelos usuários. As vítimas só descobriam que se tratava de fraude quando tinham o atendimento recusado já no hospital. A partir do momento que eles empregavam a fraude, falsificando os dados qualificadores ou ainda colocando ela em quadro de pessoa jurídica que tinha contrato de convênio coletivo, ela conseguia ter acesso ao plano de uma forma mais fácil, sem precisar atender a toda a burocracia decorrente da idade ou da doença. Então, ela acabava tendo essa facilitação por essa fraude. Foram apreendidos diversos documentos, contratos, além de computadores e celulares. O delegado responsável pela operação faz um alerta para que os consumidores não caiam nesse tipo de fraude. O importante é realmente ler o contrato, tá? E não existe uma diferença tão acentuada de uma operadora de seguro para outra. Então é importante você ter atenção naquilo que você está assinando e naquilo que efetivamente está contratando. E o Band Cidade fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau!